Existem basicamente 4 tipos de medir as concentrações das soluções. Existe a concentração comum, a concentração molar, que a gente vai ver nessa aula, o título, que o valor é dado em porcentagem, e o ppm ou ppb, quando o soluto tem uma quantidade muito pequena na solução. Esses dois últimos a gente vai ver na próxima aula. Nessa aula a gente vai focar nessas duas medidas aqui. A concentração comum, ela é representada pela letra C maiúscula e é medida a partir da divisão entre a massa em gramas do soluto pelo volume da solução. E esse volume aqui, ele vai aparecer em litros. Então, quando a gente olhar para a unidade da concentração comum, a gente vai ver uma unidade equivalente a gramas por litro, ok? Sendo esse grama a unidade de medida da massa do soluto e esse litro o volume da minha solução. A concentração molar ou molaridade, ela vai ser expressa da seguinte maneira. Para poder diferenciar a concentração molar da concentração comum, eu vou representar a molaridade por um M estilizado, com essa perninha puxada para baixo, tá bom? Aqui, na concentração molar, a gente vai fazer uma relação entre o número de mols do soluto, e aí a gente vai ter a unidade aqui em mols, ok? Dividido pelo volume da solução. E o volume da solução vai ser medido em litros. Então, a unidade que eu vou usar para medir a molaridade ou concentração molar vai ser mol por litro. Qual das duas é a mais importante? Na verdade, ambas têm uma utilidade muito comum. Essa concentração comum aqui, ela está muito presente nos rótulos de vários alimentos que nós consumimos. Por exemplo, no rótulo de alguns refrigerantes, a quantidade de sódio e açúcar é listada por meio da concentração comum. Só que lá, como a massa de sódio e açúcar é pequena no volume analisado, vai aparecer essa massa do soluto em miligramas. E o volume que está sendo analisado ali vai ser um volume de 200 ml. Então, por exemplo, quando você analisa um rótulo da Coca-Cola, vai perceber que a concentração de sódio ali na Coca-Cola é de 11 miligramas a cada 200 ml do copo de Coca-Cola. E que a quantidade de açúcar é aproximadamente 20 miligramas de açúcar no copo de 200 ml de Coca-Cola. Então, a concentração comum, ela está mais presente nos produtos do nosso dia a dia. Agora, a concentração molar, ela está mais presente em algumas questões. As questões exigem mais, questões de vestibular e Enem, exigem mais o conhecimento de concentração molar do que de concentração comum. Mas é importante que você tenha um conhecimento sobre as duas. A gente vai fazer um exemplo de cada uma delas. Então, olha só esse exemplo. Aqui a gente tem 240 gramas de hidróxido de sódio, soda cáustica, dissolvidos em 2 litros de água. E aí pede para a gente indicar na letra A concentração comum dessa solução. A fórmula para expressar a concentração comum é massa do soluto dividido pelo volume da solução, correto? Então, a gente vai substituir, de acordo com os dados do exercício, em cada um desses itens aqui da fórmula para descobrir qual que é o valor da concentração comum. O valor da massa do soluto é 240 dividido pelo volume. O volume da solução, 2 litros. E aí, resolvendo essa continha aqui, 240 dividido por 2, ficou muito fácil, 120 gramas por litro. Na letra B, pede para a gente indicar qual é a concentração molar dessa solução. E a concentração molar,
é expressa dividindo o número de mols do soluto pelo volume da solução, certo? Quando a gente olha para os dados fornecidos pela questão, o valor do soluto não aparece em número de mols, ele aparece em massa em gramas. Então, antes de eu jogar esse valor aqui na minha fórmula da molaridade, eu vou ter que converter de massa em gramas para número de mols. E como é que eu faço isso? Número de mols é igual a massa em gramas dividido pela massa molecular. Então, você pode calcular o número de mols primeiro e depois jogar aqui, ó, na fórmula da molaridade, ou você pode também juntar essas duas fórmulas em uma só, para que quando o exercício te fornecer o valor do soluto em gramas e te pedir a concentração molar, você possa usar uma única fórmula que vai atender muito bem aquilo que o exercício está pedindo. Se você preferir usar uma, depois usar outra, também não tem problema nenhum, tá? Se eu junto as duas, como é que fica? Vamos lá, molaridade é igual número de mols. O número de mols é expresso por essa fórmula aqui, correto? Então, eu vou colocar essa fórmula aqui no lugar do número de mols. Massa em gramas dividido pela massa molar. Dividido também pelo volume. Dividido pelo volume. Quando a gente tem uma divisão de fração, o que a gente faz? A gente inverte uma fração e realiza uma multiplicação, né? Então, é a mesma coisa de eu multiplicar invertido. Massa em gramas vezes 1, massa em gramas, é minho. Massa molar vezes volume, mV. Então, eu posso expressar a molaridade a partir dessa fórmula aqui, ó. Molaridade é igual a massa em gramas dividido pela massa molar vezes o volume. É muito raro um exercício te dar os valores do soluto em mols. Na maioria das vezes, ele vai te dar o valor do soluto em gramas e te pedir a molaridade depois. Então, nesse caso, é mais conveniente você usar essa única fórmula aqui, que junta as duas numa só, mas, se você preferir, pode usar uma e depois a outra, tá bom? Eu vou resolver esse exercício aqui usando essa única fórmula, porque eu acho muito mais fácil. Matematicamente, a gente vai ter que fazer só algumas operações, né? Então, vamos lá. Molaridade é igual a massa em gramas do soluto, 240 gramas. Repara bem que o exercício não te forneceu a massa molar do soluto, mas você pode descobrir qual que é a massa molar do soluto aqui, ó, num cantinho do seu caderno. Vamos fazer juntos aqui. A massa molar relaciona a quantidade de elementos químicos, a quantidade de átomo de cada elemento químico e a sua massa atômica, que é aquela que aparece lá na tabela periódica. Aqui, na fórmula do hidróxido de sódio, a gente tem um átomo do elemento sódio, um átomo do elemento oxigênio e um átomo do elemento hidrogênio, correto? Quando você olha lá na tabela periódica, a massa do sódio é 23. Então, 1 vezes 23, 23. A massa do oxigênio é 16. Então, 1 vezes 16, 16. A massa do hidrogênio é 1. Então, 1 vezes 1 dá 1. Somando tudo aqui, ó, você vai perceber que a massa molar do hidróxido de sódio é 40, ou seja, 40 gramas por mol. Agora que a gente já sabe a massa molar desse soluto, eu vou substituir aqui na minha fórmula, ó, 40 vezes o volume. O volume é de 2 litros. Então, primeiro, vamos resolver essa multiplicação, e aí fica assim, ó, 240 dividido por 80, correto? Posso cortar, corta. 24 dividido por 8, 3. Então, o valor da concentração molar dessa solução é 3 mols por litro.
enquanto o valor da concentração comum é 120 gramas por litro.